Olá, famílias! Olá, crianças da catequese! Boa tarde! A paz de Jesus esteja com vocês. Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, né? E que nós possamos então conversar um pouquinho. Já faz um tempo que a gente não se vê, né? E hoje eu trouxe uma proposta para vocês e a gente vai ver se a gente consegue levar essa proposta adiante. Bom, nós não sabíamos quando nós poderíamos voltar à catequese, né? E essa semana nós tivemos uma reunião e foi decidido que talvez a catequese não volte esse ano presencialmente. Então, como muitos falaram, algumas turmas estavam até tendo encontros virtuais, né, pelo Zoom ou por outros aplicativos, principalmente as turmas da segunda etapa e do Crisma, que iriam ter agora, né, o seu sacramento recebido, então eles precisavam terminar. E para as crianças da primeira etapa, ficou-se então decidido que cada turma veria como seria melhor, né, o andamento. Bom, algumas catequistas até fizeram alguns encontros antes da metade do ano, né? Nesse mês de julho seria o mês de férias, então todos ficaram aí sem encontros da mesma maneira. E agora, reiniciando, né? Começando agora no mês de agosto, nós precisamos dar continuidade, porque a possibilidade é muito grande de que nós não voltemos presencialmente esse ano. Então, nós precisamos continuar com os conteúdos dos nossos encontros, né? Então, eu conversei com a Marta, com a Lina, que são as outras duas catequistas que trabalham, né? Que fazem esse encontro junto com as crianças. E nós pensamos nesse primeiro momento em fazer os encontros dessa maneira. Nós gravaremos alguns vídeos curtos e enviaremos para vocês toda sexta-feira, tá? Porque daí vocês têm o tempo de ver, tem tempo de no final de semana se reunirem como família e fazer algumas atividades e registrarem no caderno, tá? Nós ficamos aqui abertos a questões, dúvidas, sugestões, porque ninguém sabia como fazer isso, né? E a gente agora tá fazendo da maneira que a gente acredita que seja melhor no momento. Porque se a gente marcasse um encontro virtual, algumas famílias que responderam a nossa enquete, né? Aquela pergunta que eu fiz com vocês aí há um tempo atrás, sobre quem gostaria de ter os encontros virtuais ou não, as pessoas estão com horários diferenciados, as dificuldades das famílias, pois muitas estão trabalhando em casa, não tem mais o mesmo horário que se tinha antigamente, né? Ou seja, anterior à pandemia. E eu vejo pela minha dificuldade aqui, eu tenho duas filhas, uma de 15 e uma de 6, as duas tendo aulas online, cada uma em um período, e fica bem difícil, né? Assim, o trabalho da gente dobrou, todo mundo em casa, então é bem corrido, tá sendo bem corrido. Mas graças a Deus estamos todos com saúde, né? Pela graça do Senhor Jesus. Bom, nós paramos num encontro chamado chamado O Pecado Entrou no Mundo. E aí depois nós não nos encontramos mais. Hoje eu gostaria de iniciar um outro encontro, que seria o nosso próximo assunto, e assim então a gente vai dando sequência, que se chama Deus continuou com o seu povo. Bom, a gente dando sequência lá no livro de Gênesis, que a gente tinha visto no último encontro, nós vimos que o pecado entrou no mundo, teve toda a questão de Adão e Eva, né, do pecado, e nós conversamos com as crianças. Deus precisava para o seu propósito, né, de criação da humanidade, de aumento, né, da humanidade, do seu propósito, ele precisava que a humanidade crescesse, ou seja, que as pessoas tivessem filhos e que nós tivéssemos uma população, tá? Para povoar o mundo que ele criou com tanto amor pra gente, tá? Então,
Abraão foi um dos primeiros profetas, tá? Abraão, esse nome significa pai de multidões e não é por acaso. Antes era Abrão e Deus mudou o nome dele para Abraão, tá? Por que ele mudou? Porque ele apareceu para Abraão. Isso aconteceu há lá mais ou menos 4.000 anos, 1850 anos antes de Cristo. E ele queria então que desse a continuidade no povo de Deus. Então, ele prometeu, fez uma promessa, ou seja, uma aliança. Deus sempre faz aliança com a gente, né? Ele cumpre a parte dele e também pede que nós cumpramos a nossa parte. O que aconteceu então? Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. A esposa dele, Sara, era estéril, não podia ter filhos. Mesmo assim, Abraão acreditou. Falou, mas Senhor, eu já tenho 100 anos e a minha esposa Sara tem 90 anos. Será mesmo que conseguiremos ter filhos nessa idade? E Deus prometeu e falou, sim, eu cumprirei a minha promessa. E assim aconteceu. Abraão e Sara tiveram Isaque, o seu filho. Isaac se casou com Rebeca e teve mais 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú teve um filho, Jacó teve 12 filhos. Então, isso significa que todos nós somos descendentes de Abraão, né? Porque aí então, a partir de Abraão, começou a ser povoado esse mundo em que nós vivemos, tá? Teve uma oportunidade que Deus queria ver, ou seja, queria testar Abraão para saber se a aliança que Deus tinha feito com ele, pelo lado de Deus estava ok, mas se pelo lado dele, de Abraão, se também estava de pé. Ele cumpriu a promessa e deu o filho. Era o único filho de Abraão. E um dia Deus apareceu e falou assim para ele: Abraão, suba até as montanhas e prepare lá um ritual, ou seja, de ação de graças. Você, em sacrifício, vai matar um cordeiro e vai oferecer. E assim, pegue seu filho Isaque e o leve com você. Quando chegou lá no alto das montanhas, Abraão preparou tudo o que precisava, a pedra, a fogueira, tudo para fazer o sacrifício. E aí Deus falou com ele, falou: Abraão, não tem uma ovelha para sacrificar, nem um cordeiro. Você sacrificará o seu único filho Isaque. Abraão, que amava o seu único filho, confiou em Deus, ou seja, ele apenas obedeceu ao Senhor. E quando ele estava para dar uma facada e fazer o sacrifício com o seu próprio filho, Deus disse: Abraão, pare. Eu não quero que você mate o seu filho. O que eu quero é o seu coração. Ou seja, eu não quero este sacrifício de ti, porque eu sei o quanto você ama o seu filho. Eu quero saber se a sua parte da aliança comigo estava de pé e se você tem a fé que você diz que teria. Como anda a nossa fé, meus irmãos? Diante de tantas dificuldades que estamos vivendo, nós obedecemos o Senhor e confiamos nele? É muito importante que a gente repense sobre isso, né? Abraão foi muito corajoso e, sobretudo, um homem de muita fé, acreditando que Deus não permitiria que ele matasse o seu filho. É muito bonita essa história, né? É uma história de amor, de fé e de obediência. Obediência é bastante difícil, né, crianças? Às vezes, ser obediente com os nossos pais é muito chato e nos custa muito, mas eu tenho certeza que os pais de vocês sabem o que é melhor, sempre, porque eles te amam, eles amam vocês. Então obedeçam sempre aos pais de vocês, porque no fundo eles têm um grande propósito para vocês com certeza. E vamos também obedecer a Deus, porque Ele sabe o que faz.
mesmo às vezes passando por algumas provações, alguns momentos difíceis, ele sabe onde a ele quer chegar, ou seja, onde ele quer que a gente chegue, né? Porque a gente precisa ter um aprendizado, tá? E isso é bastante importante, tá? Então vamos confiar, tá? Eu vou deixar aqui para que vocês possam imprimir umas atividades para que vocês façam sobre essa história de Abraão. Tem algumas perguntinhas que tem lá o versículo da Bíblia, para que vocês voltem a ter o hábito de procurar os versículos, assim como a gente fazia nos nossos encontros, tá? Então tem lá, aí vocês podem procurar e responder. E aí depois tem um joguinho de 7 erros, bem legal para vocês encontrarem os erros e se divertirem um pouco, distrair a mente, né? E depois também tem um caça-palavras, tá? A Marta vai falar agora um pouquinho com vocês sobre a vocação. Esse mês de agosto que nós estamos é o mês da vocação, ou seja, é o chamado, né? E tem tudo a ver com Abraão, porque Abraão foi o chamado de Deus a multiplicar, né? A povoar o mundo de Deus. Amém? Obrigada pela atenção de vocês, estou com muita saudade. Vontade de dar um abraço e um beijinho em cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, tchau!